Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Neurofinanças e hoje nós vamos falar sobre a lealdade tóxica. Para você eliminar a lealdade tóxica. E a lealdade tóxica é algo muito poderoso, no mau sentido, eu vou falar o bom sentido dela aqui também, tá? Que aí não é a lealdade tóxica, é só a lealdade. De como você vai usar isso para melhorar a sua vida financeira e como você vai identificar que talvez você esteja fazendo coisas aí hoje na sua vida financeira em relação a essa lealdade tóxica que está impedindo você de subir de nível financeiro, tá? Eu conheço pessoas que dizem que fazem de tudo, né? É muito comum as pessoas falarem isso para mim, cara, Eduardo, já fiz de tudo na vida, mas a vida delas não muda. E a gente precisa entender que o fato é que elas estão fazendo tudo trancadas numa sala, num quarto, entre quatro paredes, numa casa. Elas acabam estudando muito, mas elas não se transformam. Por quê? Porque a transformação, ela não vem só do estudo, ela não vem só do conhecimento, mas a transformação, ela vem principalmente de aplicar aquilo que você aprendeu na sua vida e começar a agir de forma diferente. E agir diferente exige que você analise, que você olhe com carinho, com atenção, quais são os grupos que você frequenta. Tem muita gente que tem muito conhecimento, que busca muita coisa, que lê uma pilha de livros, mas não transforma esse conhecimento em ação, em transformação. E isso só acontece quando a gente olha, um dos fatores importantes é olhar para os nossos grupos. E eu não estou dizendo aqui que você precisa ser uma pessoa solitária, um lobo solitário. Eu sou uma pessoa de tribos, uma pessoa de grupos, mas uma pessoa de algumas tribos, de alguns grupos. E eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa muito mais solitária do que eu era antes. Antes eu era uma pessoa de muitas tribos, de muitos grupos. E hoje eu sou uma pessoa de alguns pequenos grupos, ou de alguns grupos grandes, mas pouquíssimos, porque hoje faz mais sentido isso para mim. Porque quando a gente encontra os nossos grupos, a gente faz tudo por esses grupos. Percebe na sua vida aí como você age em relação aos seus grupos. E isso pode ser uma coisa muito boa, mas também pode ser uma coisa muito perigosa. Tudo depende dos grupos que a gente anda. Às vezes, os grupos que a gente está fazendo parte não faz bem, ou pelo menos, às vezes faz bem, mas não é congruente, não vai te ajudar a chegar em algum objetivo que você tem. Alguns grupos são de risco, alguns outros grupos são grupos negativos, alguns grupos são completamente influenciados por um trio maléfico, que eu falo que é religião, política, remédio ou doença, né? Que é o que controla a vida da maioria das pessoas. Então, esses grupos, eles não vão te estimular a mudar. Se você quer mudar a sua vida financeira e você está ali em grupos que são influenciados por esse trio de religião, de política, de remédio, eles não vão te ajudar a melhorar a sua vida financeira. Muito pelo contrário, eles estimulam coisas ruins, coisas que atrapalham a sua elevação, a elevação do seu nível financeiro. Entende o seguinte, olha só como é que é a vida, né? Eu tenho um amigo pessoal, na verdade um amigo de época de faculdade, hoje a gente tem contato num grupo do WhatsApp. E ele leva uma vida, cara, uma vida muito boêmia. Ele sai bastante, ele faz bastante festa com os amigos, com a família, ele gosta de beber bastante e acaba que gasta bastante também. E é meio que padrão na vida dele falar com a gente no grupo do tipo, ele não tem dinheiro sobrando, ele não tem dinheiro guardado,
ele está muito acima do peso, ele está com questões de saúde já por estar acima do peso. E ele fala assim, todas as vezes que eu tento mudar alguma coisa, ir na academia, dar uma segurada nas saídas, colocar o dinheiro em outro lugar, ao invés de ficar gastando com isso tudo, é muito difícil. Por quê? Porque o grupo de amigos dele manda mensagem o tempo todo no WhatsApp falando da festa, falando da pescaria, falando do encontro ali, falando do jantar não sei o quê, e ele não consegue sair disso. Há quanto tempo? Há 20 anos. Faz 20 anos que a gente está formado. Então, qual é a dificuldade? Ele tem dificuldade de sair porque nós, seres humanos, a gente tem a necessidade de pertencer. Nós somos pessoas e indivíduos leais às nossas tribos, aos nossos grupos. Então, olha, imagina o desafio que ele tem de repente, querer emagrecer, querer guardar um pouco de dinheiro, gastar um pouco menos, sair um pouco menos, cuidar um pouco mais da saúde. Mas aí ele é chamado para o jantar, ele vai para o jantar e fala assim, não, hoje eu só vou beber um suco de laranja, ou só uma água, ou só uma Coca-Cola, eu não vou beber um monte de cerveja. É um desafio, por quê? Porque senão ele não se sente pertencido àquele grupo. E é normal isso acontecer, e daqui a pouco ele acaba saindo do grupo. Isso aconteceu na minha vida. Em um certo momento, eu tinha um grupo de amigos que era muito, muito, muito churrasco todo final de semana, churrasco sexta, churrasco sábado, churrasco domingo, ou era churrasco pizza e churrasco de novo, ou era só cerveja, enfim. A gente morava tudo num condomínio muito próximo, a gente tinha essa pegada de vida, a gente tinha um grupo ali muito assim. Em algum momento, eu comecei a falar não algumas vezes. Falei assim, hoje a gente não vai, mandar uma mensagem no grupo. Aí eu falava, hoje eu não vou. Eu e a Carol, as crianças, a gente não vai. E aí a gente não foi uma vez, a gente não foi outra, a gente passava, de repente, um final de semana mais em casa, ou a gente saía para fazer outras coisas, a gente foi mudando. E quando a gente percebeu, a gente não era mais chamado. Essas pessoas, elas tinham feito um outro grupo para se comunicarem lá, porque não fazia mais sentido ter a gente. E eles tinham meio que uma vergonhinha de falar, Edu, então vamos tirar você do grupo, mas eles continuavam fazendo as coisas e acabavam não chamando mais a gente. Então a gente meio que foi, a gente saiu e ao mesmo tempo a gente foi meio que tirado. Por quê? Porque a gente não tinha mais o mesmo comportamento. Na época, para mim, isso foi tudo bem. Por quê? Porque era o que eu estava buscando. Eu não fiquei chateado nem nada, eu entendi totalmente. Mas tem gente que não tem um preparo emocional ainda, que quer ficar fazendo parte desses grupos. E olha só, se esse grupo gasta além da conta, se esse grupo bebe além da conta, a fatura disso vai chegar. E você tentar acompanhar isso daí e, ao mesmo tempo, buscar se desenvolver como pessoa, aprender mais sobre investimentos, sei lá, qualquer outra coisa, não vai funcionar, tá? Então, essa lealdade, ela pode se revelar assustadora e manipulativa, uma real lealdade tóxica. E para muitas pessoas é difícil perceber isso. Nesse exato momento, você deve conviver com alguns grupos, uns mais novos, uns grupos mais antigos, outros que já existiam talvez antes de você nascer. Lembra da aula sobre a nossa família, né? Sobre as nossas relações familiares? E esses grupos, eles não estão preparados para o seu sucesso financeiro. Quantas vezes num grupo você acaba ficando meio assim de falar de dinheiro, você está começando a melhorar seu nível financeiro, e de repente você começa a falar meio que a ter vergonha de falar alguma coisa sobre dinheiro, porque as outras pessoas estão sempre sem dinheiro ou estão sempre com alguma questão financeira, e você acaba ficando meio com vergonha, mas você continua frequentando aquele grupo. E aí, a hora que você percebe, você está na mesma situação que eles de novo. Você está novamente sem dinheiro, você está novamente com o cartão de crédito estourado. Por quê? Necessidade de pertencimento. E a gente se torna muito parecido com os grupos que a gente já convive.
Olha só como é que funciona esse processo, porque ele é sempre o mesmo. Você começa a mudar e as pessoas do grupo começam a criticar você, começam a te colocar para baixo. É normal as pessoas falarem assim, principalmente nessa questão de cursos, né? Nossa, você está assistindo o curso, pô, você está fazendo isso, você não está fazendo aquilo. Pô, por que você não está aqui no WhatsApp? Está demorando para me responder. Você fala, está assistindo uma aula aqui do Neurofinanças. A pessoa fala, nossa, mas que coisa chata, nossa, não tem nada a ver, nossa, você não era assim. E quem faz isso são as pessoas próximas a você, as pessoas que gostam de você. Muitas dessas pessoas são as pessoas que mais te amam. Só que entende o seguinte, essas pessoas, elas simplesmente não estão prontas para o seu sucesso. O seu sucesso ofende essas pessoas. Essas mudanças que você está fazendo, de certa forma, tiram aquelas pessoas da zona de conforto. Cara, eu já vi isso acontecer inúmeras vezes na minha vida. Quando alguém me chama para ir no bar, ou me chamava antes para ir no bar, às 6 horas da tarde, eu falava, cara, eu vou às 8. Ah, por que você vai às 8? Ah, porque eu vou na academia. Nossa, mas você, com todo respeito, vou falar um palavrão, mas você é um cuzão, né? Ah, sair na academia, o que você está achando? Nossa, coisa chata, vem pro bar logo. Não, eu vou depois. Aí as pessoas começam a te desestimular. Não, ó, eu não vou às 6, eu vou às 8. Por quê? Cara, porque eu vou trabalhar um pouco mais aqui, eu preciso fazer algumas coisas aqui. Eu preciso gravar uma aula, eu preciso trabalhar até mais tarde. Nossa, mas você também agora só pensa em dinheiro, agora você só pensa nisso. E essas pessoas, elas até gostariam de fazer o que você está fazendo, mas elas não conseguem. Então isso começa a querer tirar essas pessoas da zona de conforto, isso dói nelas. A luz que você começa a gerar, a luz que você começa a irradiar, mostra a escuridão, uma parte delas que dói, que elas não querem ver. E as coisas que você faz depois disso, o que você faz? Você acaba escondendo a sua luz para ser aceito, para evitar o conflito. Para evitar o conflito, ou para não ser, para esconder a sua luz, você acaba cedendo. Você abre mão dos seus sonhos, dos seus objetivos, para se sentir aceito e amado àquele grupo. Esse é o preço da aceitação. E olha só, é um preço muito alto. É um preço alto demais para se pagar. E como que eu paguei esse preço lá atrás, quando aconteceu isso que eu falei para vocês? Esse preço, naquela época, para mim, de falar não para eles, foi tranquilo de pagar. Ia ser muito mais difícil eu pagar o preço de ficar lá, né? Porque eu ia estar lá até hoje, na mesma situação, do mesmo jeito. Nem o Neurofinanças ia existir, porque naquela época o Neurofinanças não existia. Só que a gente só consegue pagar esse preço baixo de sair de lá quando você tem autoconhecimento, quando você se entende, quando você controla as suas emoções. E por isso, assista ao curso Blindagem Mental e Emocional. Assiste 1, 2, 3, 10, 20 vezes para você dominar aquelas 9 características das pessoas com blindagem mental e emocional. Olha só um outro exemplo aqui. Imagina que na sua família todos têm um salário ali em média de 5 mil reais. Eu coloquei um número aleatório aqui, tá? Talvez 5 mil seja muito, talvez 5 mil seja pouco para você. É só para você ter uma ideia, tá? Imagina que lá na sua família todo mundo tem um salário por volta de 5 mil. E de repente você começa a desempenhar alguma coisa melhor e você começa a fazer 10 mil reais. Fazendo 10 mil reais, que é o dobro deles, isso distancia você da realidade daquele grupo. E aí surge tudo que eu falei. E aí, nesse momento, a sua autossabotagem para que os seus 10K passe a ser 5K de novo. Você começa a fazer coisas para voltar para aquele número antigo, para aquela faixa salarial antigo. Essa lealdade aos grupos, esse pertencimento, é algo natural do ser humano. É intrínseco. O ser humano
é completamente viciado nisso. E é por isso que muitas vezes a gente se sabota. Cara, a gente tem necessidade, às vezes, de participar de grupo do WhatsApp. Se tem uma briga, por exemplo, tem um grupo de amigos meu lá que vira e mexe, sai uns arranca-rabo, e aí um tira o outro. Cara, tirar o cara do grupo é o fim do mundo quase para eles. Nossa, você me expulsou do grupo. Quando o cara volta, né? Enquanto ele não volta, ele fica mandando uma mensagem no particular de todo mundo, vira um terremoto, vira um capeta. A necessidade de participar de um grupo. E olha só, a gente está falando dos grupos ruins aqui, né? E eu não estou falando para você deixar essas pessoas, mas começa a perceber e começa de forma intencional, a participar de outros grupos também que te levam para cima. Grupos por exemplo, eu participo aqui de grupos de pessoas que trabalham com cursos online. Alguns grupos desse é muito legal, por quê? Porque tem pessoas que estão no nível financeiro maior que o meu. Então, eu vou fazer todo esse caminho para pertencer àquele grupo, fazer toda a força para entrar naquela faixa salarial. Esse grupo me obriga a crescer. Esse grupo me obriga a ser melhor. Eu participo de grupos de pessoas, por exemplo, sobre autodesenvolvimento, sobre autoconhecimento, para você se conhecer melhor. Esse grupo te força a isso. Um grupo de oração vai te forçar a fazer mais oração, a aumentar o seu contato com Deus ou com uma força superior. Então, qual é o segredo para você fazer isso? Lembra, né? Não é para você ir do 8 ao 80 imediatamente, senão não vai funcionar. Eu vou parar de andar com todas essas pessoas, eu vou parar de estar nesses grupos do WhatsApp, vou sair de tudo isso. Não faz isso de uma vez, porque senão vai doer, você não vai aguentar. Isso tem que ser feito de forma gradativa. Além dos grupos que você já frequenta hoje, que você vai olhar agora e ver se esses grupos te ajudam ou te atrapalham, você vai identificar os grupos que te atrapalham e só identificar e, de repente, começa a diminuir um pouco a convivência com esses grupos. E, ao mesmo tempo, comece a buscar grupos que te levem para cima. A conversar com... E quando eu falo em grupos, não estou falando que grupo de 10, de 20, de 50, de 100, de 1.000 pessoas ou de 10.000 pessoas, não, tá? Pode ser um grupo de 2, 3 pessoas. Pode ser um grupo de você e mais uma pessoa. Pode ser um grupo que as outras pessoas nem saibam que você faz parte desse grupo. Por exemplo, de você assistir aulas, assistir vídeos. Pode montar um grupo comigo e todo dia você está aqui ouvindo eu falar alguma coisa. Quem viu o que eu coloquei no Instagram hoje, cara? Eu vou pegar aqui para vocês, para falar da forma certa. Eu falei assim, você já investiu 25 minutos do seu dia em conhecimento? Apenas 25 minutos. Por quê? 25 vezes 365 dias, cara, apenas 25 minutos por dia. Todos os dias, durante um ano, equivale a 9.125 minutos, ou 152 horas. Imaginam o impacto de 152 horas na sua vida em um ano de conhecimento novo, de assistir 25 minutos de vídeo por dia. Ontem eu assisti um vídeo de 2 horas e meia, que era uma aula, né? Na velocidade 2, óbvio, porque senão não dá. Mas eu fiquei 1 hora e tanto ouvindo um cara falar sobre a questão de energia, umas coisas muito legais, assim, do tipo, quando você leva uma fechada no trânsito e você fala assim, tomara que você bata o seu carro ali na frente, e o cara realmente bate, que essa energia ruim vem para você, porque de certa forma você jogou a energia para ele se bater. Falando para como a gente deve andar na linha com os nossos pensamentos, sabe? Cara, imagina o impacto disso depois de um ano na minha vida, fazendo isso todos os dias. Lógico que eu não assisto 2 horas por dia. Às vezes eu assisto menos, às vezes eu assisto até mais. E isso acaba sendo um grupo que eu participo. Por quê? Porque o cara está dando aula para um grupo de pessoas e eu estou vendo isso de forma online também.
gravada, e coisa de alguns anos atrás, não é nem coisa recente esse conteúdo que eu estava vendo ontem. Eu sei que não é recente, que eu nem vi a data do vídeo, mas por algumas coisas que ele falava que estava acontecendo no mundo ali no momento. Então, entende o seguinte, que é pelos grupos que muitas pessoas preferem, e muitas vezes de forma inconsciente, deixar de buscar o sucesso. Assim, elas não afetam as outras pessoas e não perdem a sua aprovação. E de verdade, isso é um crime. Presta atenção na sua lealdade tóxica e faz uma pergunta para você. Eu estou abrindo mão dos meus sonhos por lealdade a algum grupo ou a alguma pessoa? Eu lembrei de uma outra coisa agora. Sabe aquela família que todo mundo é meio gordinho? Acontece muito, não acontece? De todo mundo ser meio gordinho, por quê? Porque quando você começa a emagrecer, e você só emagrece quando você começa a mudar os seus hábitos de atividade física, seus hábitos alimentares, as pessoas começam a falar isso para você. Nossa, mas que frescura comer essa granola, ai, que frescura comer esse peitinho de frango, ai, que frescura não comer nada agora, come essa feijoada aqui, porque olha só, e você quer fazer parte daquele grupo, afinal é sua família, como que você vai se desvencilhar disso? Entende que precisa de muita autoconfiança, de muito autoestima, de muito autoconhecimento para você se blindar e fazer esse caminho aí na sua, e ainda o que é mais incrível, de você começar a fazer com que eles mudem também, comecem a ficar mais parecidos com você, com esse novo você do que com eles mesmo, porque eles estão lá e se eles não têm acesso a algum conteúdo como esse, eles nem sabem o que eles estão fazendo, eles nem sabem as coisas que eles não sabem. Você já ouviu que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Eu vivo falando isso e eu costumo dizer mais ainda, né? A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, dos 5 grupos que a gente mais participa, dos últimos 5 livros que a gente leu, dos 5 últimos vídeos que a gente viu na internet. A gente fica muito parecido com as pessoas que a gente mais convive. E entende? Essas pessoas, esse grupo, ela empurra para cima ou empurra para baixo? Como é que está funcionando isso na sua vida? Avalia todas essas tribos, todos esses grupos que você pertence e perceba se isso tá, se você está sendo leal e avalie, e você vai estar sendo leal, a gente sempre é, pelo menos até enquanto o inconsciente que dirige a gente, e avalia se essa lealdade, se ela está sendo tóxica ou se ela está sendo positiva para você. Os grupos prósperos, os grupos que colocam a gente para cima, que elevam a gente, são aqueles que estimulam, que desafiam você, que energizam você, que fazem você expandir a sua zona de conforto e querer mais. Então, imagina o seguinte, e lembra, eu falei expandir zona de conforto, não é para sair da zona de conforto, tem aula sobre isso também aqui dentro, hein? Imagina uma balança de 2 pratos, sabe aquela balança? Tem lá 2 pratos, você coloca um negócio aqui, o prato sobe, o prato desce, né? Coloca de um lado os grupos tóxicos e, ó, papel e caneta na mão, e escreve isso. Coloca de um lado os grupos tóxicos e do outro lado você coloca os grupos prósperos. Qual lado pesa mais? Encontra o equilíbrio, põe e tira o que você achar que deve fazer. E depois deixe mais pesado o lado próspero, sempre. De novo, eu não estou dizendo aqui para você ser radical e deixar de lado as pessoas que te acompanharam até aqui, as pessoas que você conviveu até aqui, mas começa a dosar esse contato. O que você não pode fazer de jeito nenhum é deixar de ser o que você deseja ser por causa dos outros. Reflita, respire fundo, pensa nas suas metas, nos seus sonhos, na sua integridade, na capacidade de ser leal aos seus próprios sonhos. Avalie
Comece a dosar o contágio. Pode ser que em alguns casos você sinta que não há mais sentido em pertencer àquele grupo. E tá tudo bem. Seja qual for a sua decisão, você tem que agir com clareza, você tem que agir com leveza. O mais importante é você não se permitir mais se abater pela lealdade tóxica, ou deixar de crescer, ou continuar indo para baixo por causa da lealdade tóxica. E aplique. A riqueza só vai acontecer quando você mudar. O dinheiro só vai vir para sua vida de verdade quando você mudar, aplicando o que você aprendeu. Não adianta assistir essa aula e falar, cara, que legal, que incrível isso, a lealdade tóxica, os grupos, e continuar fazendo as mesmas coisas. E para você aplicar o que você aprendeu, isso envolve se afastar dos grupos de lealdade tóxica. Tudo isso começa por você. É você que está no controle de tudo isso. É você que escolhe isso todos os dias. E agora, você se torna totalmente responsável por isso. Talvez até antes de começar a assistir essa aula, você nem sabia disso. Só que agora você viu e não dá para desver. E agora que você está consciente disso, você se torna mais responsável ainda. Lembra, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Se você tem muito poder, se você conhece a coisa, você tem que ter mais responsabilidade ainda. Então, assim, cara, quem é ignorante no sentido de não conhecer, de ignorar as coisas, cara, tá lá só vivendo e sofrendo. Nem sabe por que que as coisas estão acontecendo. Mas quando a gente começa a fazer esse invisível visível, igual a gente faz em aulas como essa, a sua autorresponsabilidade vai lá para cima. Só depende de você. E só para finalizar, para reforçar, não vai do 8 para o 80, tá? Não faz essa mudança 180 graus. Faz essa mudança de forma gradativa. Gradativa. Porque as pessoas, se você fizer muito rápido, as pessoas vão vir em cima, as pessoas não vão querer que você saia. Você vai querer voltar, você vai ser meio que forçado a voltar para o padrão antigo. Começa a fazer essa mudança de forma gradativa e só vai. Certo, senhoras e senhores? Aula incrível sobre lealdade tóxica. Aplica tudo isso na sua vida e vamos seguir com a mudança.